Começa agora. Óbvio Ululante, porque no futebol blá 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 nada é tão óbvio assim. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Povão eu sou, é dia de clássico. Visto a camisa e parto pra cima. Representante do morro, nos versos, na rima. Conforme a profecia, 400 anos surgirão novos guerreiros. Olá, boa noite pra você ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou também na internet pelo www.fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Rapping Hood, Gol! O rap é a voz do povo. Apita o juiz, segundo tempo, início. Honramos a nossa camisa, mostramos o serviço. Técnica, pois o adversário quer usar o chapéu no sentido. Agora são 6 horas e 11 minutos. Você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui representando o grupo, o TJ. Valeu, TJ, pela presença aqui com a gente. Também o jornalista Anderson Cunha. Valeu, Anderson, mais uma vez com a gente aqui no Óbvio Ululante. Os trabalhos técnicos sempre de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. E nós estamos apenas começando, tem muita coisa no programa de hoje. Nós vamos bater um papo com o autor do livro 2003, O Ano do Cruzeiro, Diário da Tríplice Coroa, de Anderson Olivieri, que será lançado na sexta-feira. Hoje tem Mulheres em Campo, Hat-Trick, Charge Sonora e, é claro, os quadros produzidos pelo GFUT. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 24 de junho, que está só começando. Tiro certeiro, no ângulo não teve. Toque de primeira, a gente traz o troféu. Time de campeão, seleção, nosso papel. Sente na caixa selada, batida pesada, rime o som. Malandro se liga na fita, não diz, acredita que é rap do bom. Enquanto eu corria na minha, fulano corria pra me atrasar. Mas ando bem acompanhado, com Deus do meu lado, não vou me pegar. A massa já comprou o ingresso e desce pro estádio pro jogo assistir. Meu time já tá escalado e bem preparado pra escada subir. Miliano sem uma vitória, queremos agora de ser campeão. De onde vem? Bom, a gente abre com o De Onde Vem, né? Com o TJ. Boa noite, TJ. Boa noite, Rafael. Boa noite, querido ouvinte. Um beijo no cérebro. Mandar um abraço aí pra quem tá na escuta. Luciano e o Lucas da Galomarx. Um abraço pra vocês. E então, querido ouvinte, se prepara porque hoje no Óbvio Ululante vai ter uma overdose de TJ falando dos quadros aqui pra vocês. O nosso De Onde Vem de hoje vem lembrar agora, né, que no início de abril a gente trouxe a origem da palavra torcedor. Termo que nós usamos aqui no Brasil para nomear o fã do futebol. Mas você sabe qual a palavra os países de língua espanhola usam para se referir aos torcedores? Hoje vamos voltar ao artigo de Bernardo Borges Buarque de Holanda, intitulado Futebol, Arte e Política, a catarse e seus efeitos na representação do torcedor, publicado na revista Organizações e Sociedade, volume 16, número 48, no ano de 2009, para descobrir de onde vem a palavra hincha, o termo usado para se referir aos torcedores em espanhol. Neste trabalho, nós temos as seguintes informações. Abre aspas. Os países de língua hispânica, em especial Espanha, Argentina e Uruguai, utilizaram a partir dos anos de 1950 o vocativo hincha para designar o adepto do futebol, em substituição a palavras até então correntes como aficionados, fanáticos e simpatizantes. Essa informação é de Mariana Condé, que ele traz no texto dele. O trabalho da Mariana foi La Invención del Hincha en la Prensa Periódica e está no livro, né, publicado por Pablo, editado, né, coordenado por Pablo, organizado por Pablo Alabarces, confusão minha aqui, que chama Hinchadas, que é de Buenos Aires, da editora Prometeu Livros, no ano de 2005.
Continuando o nosso De Onde Vem. De acordo com o intelectual argentino Juan José Sebrelli, o termo tem uma origem legendária e uma explicação difusionista. E ele diz assim, o Sebrelli, abre aspas, este último término foi aplicado por primeira vez em Montevideo a Prudencio Miguel Reyes, tabalateiro uruguayo encarregado de hinchar la pelota de su clube preferido, el Nacional de Montevideo, ao que alentaba con gritos durante el partido. De Uruguay, el término passou à Argentina e luego à Espanha. A tradução, correspondida ao verbo hinchar, que suscita a ideia de uma transformação similar a uma bola de futebol quando inflada por uma bomba de gás. Aí abre aspas novamente. Por analogia, o termo foi pensado como uma compressão corporal associada à oscilação dos estados de ânimo daquele que assiste o jogo. Ora, retrair-se com a condição adversa de uma derrota, ora, insuflar-se com a condição favorável de uma vitória. Essa é a explicação do que traz no artigo do Bernardo Borges Buarque de Holanda. E agora então, uma pergunta aí pro querido ouvinte, se ele se identificou com uma dessas palavras, ou se quando se torce, ou se unfla, ou ambos quanto ao desempenho do seu clube em campo. E só um adendo aqui, um PS, em breve a gente vai ter aqui no De Onde Vem, também a origem dos termos em inglês e italiano, que são as cenas para os próximos capítulos. Valeu, TJ, tá então o De Onde Vem falando das íntias, né? Os torcedores aí. Los íntias, a origem da palavra íntia, né? Que é uma coisa que não é muito comum, a gente sabe mais ou menos, né? Na bibliografia sobre a origem da palavra torcedor, e tinha uma outra ideia também da relação de se contorcer, da pessoa se contorcer, trazer essa ideia do movimento do corpo em relação ao acompanhar o jogo. E é interessante trazer assim, a origem da palavra em espanhol, que eles fazem uma outra analogia, né, que é ainda mais direto com o futebol, que é o caso da bola. No caso do Bernardo, ele trouxe também que na origem da palavra torcedor tinha a ver com o fato das torcedoras em campo torcer os panos de aflição quando estava vendo o seu clube em campo. Eu acho que os íntias não chegam no Brasil por um motivo, né? Porque tem tanta bola murcha no campo que os torcedores ficam difíceis de inflar, né? Pois é, seria até importante chegar para ver se infla os murchos de campo. Tá certo, pessoal, 6h17, vamos seguindo. Hat-trick. Vamos que vamos. Vamos com o nosso artilheiro Anderson Cunha. Boa noite, Anderson. O que você preparou pra gente hoje? Boa noite. Eu voltei na trilogia das competições, né? Para alguns resultados bons, razoáveis, outros não tão bons, né? E outros que ainda continuam. Bom, acabou finalmente o Mundial Sub-20 masculino, né? E o Brasil perdeu na final para a Sérvia. Na prorrogação, vejo você, no Mundial lá que foi realizado na Nova Zelândia, os dirigentes lá da Sérvia, né, estão falando estão apostando que a Sérvia daqui a 10 anos vai ganhar €1. Ué. Então vamos ver, né? Eu assisti o jogo, eu achei o time muito taticamente bom, mas muito limitado. O Brasil jogou melhor, teve muito mais chance, né? Porque a Sérvia, os sérvios têm uma habilidade com a bola, né? Que é antiga Iugoslávia e tal. Mas o Brasil, assim, penou pelo tanto de gols, eu acho que perdeu. Tem sido um problema das seleções, né? Cria as oportunidades de gol e acaba não concretizando, finalizando bem. A Sérvia saiu na frente, os gols é impressionante, porque saiu 1-0 aos 24 do segundo tempo, depois o Brasil empatou aos 28, também do segundo tempo ali, na cola, né? E um golaço do Andréas Pereira, que é um jogador de destaque, né? E ele tem nacionalidade, ele nasceu na Bélgica, né? Apesar de filho de brasileiro, ele nasceu na Bélgica e joga já pelo Manchester United. E foi um golaço mesmo, porque até revi depois, assim, pra escrever, foi bacana. Ele driblou uns 3 caras, sabe? Tocou na saída do goleiro. O gol
que deu o título para a Sérvia, saiu aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Eu achei que ia para os pênaltis de novo, né? Seria a terceira disputa de pênaltis do Brasil na competição, né? Mas aí com esse gol a Iugoslávia conseguiu, se a gente pode somar, né, o seu segundo título, né? Que a Iugoslávia não existe mais, porque o título que tinha era de 87 antes da dissolução, né? Eu trouxe na semana passada. Então, da Sérvia é o primeiro título. E na disputa de terceiro e quarto lugares, Mali superou o Senegal por 3-1, ficou com o terceiro lugar. Que é impressionante, que eu também trouxe na semana passada, que foi a melhor posição de Mali, foi um terceiro lugar em 99. Então ele manteve, né, a posição. Pois é, agora falta, né, melhorar um pouquinho aí no ranking. Interessante também é que o pessoal falou muito durante o torneio que a Iugoslávia, a Sérvia foi a grande surpresa desse torneio, né? Os próprios jogadores da seleção chegaram a falar antes da partida que o favorito eram eles e tal, porque estavam vindo bem, só que aí eles confirmaram. Com certeza. Taticamente é um time muito arrumado mesmo. Bom, o outro tema que eu trouxe foi o Mundial Feminino, né? Da FIFA, que infelizmente o Brasil foi... Eu queria que o Luciano tivesse aqui, né? Eu acho que o coração dele não aguentou, não. Pelo que eu tô sabendo. Pois é, Luciano hoje não pôde comparecer aqui ao nosso óbvio, dizer que foi no cardiologista. Eu suspeito que é por causa do casamento. Já dá. É demais, olha. 7-1 no ano, casamento no outro. Aí o futebol feminino, que ele tava tão empolgado, né? Perdeu pro time da Austrália, que é um time feio, né? Assim, não é um time de primeira linha. Não era das grandes seleções tradicionais, né, do futebol feminino. O Brasil já havia eliminado a Austrália no Mundial lá, acho que em 2007, alguma coisa assim, e acabou perdendo com um gol aos 35 minutos do segundo tempo. Tem algumas cenas assim, a goleira, né, a Luciana, eu nunca coloquei muita fé nela, não. Acho ela uma goleira insegura e uma goleira baixa, né? Só que o Brasil estava sem tomar gol, né? O Brasil, sim, não tinha levado nenhum gol. E na hora que precisou dela, soltou no pé da atacante, né? Mas teve uma falha. Esse jogo eu assisti, eu não cheguei a assistir a final do Sub-20, mas assisti o jogo da seleção feminina. Teve uma falha da zaga também. Também, teve. Mas a bola era muito fácil, né? Assim, era uma bola fácil. Acho que a outra imagem emblemática também da partida foi a Marta, né? Num determinado momento ela falou, eu vou empatar esse jogo, eu vou fazer o gol de empate, né? Assim, as câmeras pegaram. Mas ela realmente, nesse campeonato, ela estava muito apagada, né? Achei assim, o destaque disparado, né? Tem as meninas novas, mas achei que a Formiga ainda jogou bem, né? Tem as meninas do meio também, que são muito boas, a volante, as laterais. Vamos ver, né? Anderson e TJ. É claro, né, que é muito legal a Formiga, né, ter jogado bem. Mas por outro lado, vocês acham que, né, a gente vê o quanto falta da renovação dessa seleção feminina, né? A Formiga tá com 42 anos? Por aí, né? Não, 39. Então, né, será que falta, assim... Teve uma jogadora mais jovem, né, que foi bem também. Não me recordo o nome dela, mas acho que tem muitos nomes que ainda se repetem já há muitos anos, né? Talvez ainda falte, até pela falta de investimento também, né? Seja o grande problema. Era isso que eu ia comentar. Fica muito difícil você ter uma renovação na seleção num país que não tem investimento no futebol feminino. Os grandes clubes do país apostam principalmente no futebol masculino. O Santos chegou a ter durante um tempo futebol feminino, não sei se continua. O Atlético tinha também, mas as meninas não, assim, precisam, elas são profissionais, uma vez que, né, tem o sonho de se tornar profissional, mas sem essa valorização futebol feminino, fica difícil se manter, seguir esse sonho, criar uma carreira como jogadora. E tem que sobreviver, elas vão partir para outras atividades profissionais mesmo. A própria Marta apontava isso, eu vi uma entrevista dela que falou, vai demorar ainda para produzir essa... vamos ver se esse esquema da seleção permanente, se isso vai, né? Parece que para o PAN já algumas jogadoras novas, sub-17, sub-20, vão ser inseridas. Inclusive a Marta não joga o PAN, porque os times, né, não são obrigados a liberar para a competição. Sim. Então o time dela da Suécia já falou que não vai liberar. A Formiga vai fazer a despedida porque é a última competição dela, né? Depois a gente vai ter um pouquinho mais aqui quando vier o Mulheres em Campo. A Luísa deixou um texto bem bacana pra gente conversar. A gente vai falar mais. Bom, e aí lembrando que sexta começa as quartas de finais.
Aí só briga de cachorro grande, né? Assim, China, Estados Unidos, Alemanha e França, Austrália e Japão, Inglaterra e Canadá. Então, o Japão teve uma certa dificuldade, fez o 2-0 na Holanda, mas tomou um golzinho no final e quase tomou um empate. Rumo ao bi, né? A gente não sabe. E o último assunto que eu deixei é da nossa Copa América, né? Que é a Copa América, eu acho que ela tá... acho que os bastidores ou em volta tá movimentando mais, né, do que dentro do campo, né? A gente tá brincando que é a Copa dos acidentes ou dos incidentes, né? Dentro e fora de campo, né? É o Vidal batendo o carro, né? Acabando com a Ferrari, é o Neymar nessa situação lá, surtou, né, no campo. Depois a gente conversa sobre isso. E agora o acidente com o pai do Cavani, né? Sim. Bom, Neymar... Chega de acidente, porque por hoje, né, a gente já teve acidente com sertanejo, já tá bom de acidente. É complicado os acidentes. Pois é. Agora, do Neymar, eu achei gozadíssima a situação. Eu ouvi um tanto de coisa e, assim, concordo com umas, não concordo com outras. Aí, uma coisa é certa, ele deu uma surtada, ele estava nervoso, excessivamente nervoso aquele dia. Tinha muito a ver também com a questão de estar prestes a ser investigado. Eu acho que essas questões externas bastante. O que se fala que talvez tenha... Que já vem de mais tempo, né, essa questão das investigações. Mas o que se fala que talvez tenha desestabilizado ele um pouco mais, porque dessa vez estava incluindo a mãe dele também no meio das investigações, né? E por outro lado, o time... Eu fui ver depois, eu falei, olha, eu vou assistir um outro jogo da Colômbia, que não seja contra o Brasil, para também não... Né, assim, ficar aquele sentimento patriótico, aquela coisa que até não tem com relação à seleção, não. Mas o time da Colômbia bate uma quantidade. Assim, eu fiquei surpreso, porque na Copa não foi desse jeito. Né? Aí uns caras, o próprio Quadrado, que é um cara tecnicamente, né, diferente, então, o cara batia demais. Eu falei, nossa senhora. Então eu acho que também teve essa coisa no campo, né? Pode ser também com o fato da competição, né, sul-americana. Geralmente, competição sul-americana, o pessoal já tem essa ideia de ser uma competição mais pegada, de ser mais raça, um pouco. E também junto, eu acho que esse povo que vem de lá não tá muito afim de jogar aqui não, né? O Messi também até agora não jogou nada, né? Então eu acho que tem um pouco disso mesmo, tá uma né? A não ser o Chile, porque ele tem que ganhar, porque tá em casa, né? Bom... os confrontos, né, só pra gente relembrar aqui, o primeiro confronto no dia 24, né, que vai ser um em cada dia, né, que é uma Copa também que tem pouco time, a rende, né, que a gente brincou. Né? Então, a gente já tem hoje o Chile e o Uruguai, pra alegria da nação azul, né? Ou menos a Arrascaeta volta pra toca hoje, né? Tomara que seja a Arrascaeta, falta. Tem tá feio, depois o jogo de domingo foi feio, viu? Aí vamos ver, tomara que ele volte. Depois a gente que... São duas, vamos ver aí, são duas seleções de pegada, né? Amanhã a gente tem Bolívia e Peru, na sexta Argentina e Colômbia, que eu acho que é um jogo que a gente tem aguardado mais, né? E Brasil e Paraguai, né? O Paraguai, o que eu vi também do jogo, é um time muito esforçado, né? Muito... e foi vice-campeão, né, da última, né? Foi sim. Perdeu a final pro Uruguai, né? Pro Uruguai. 2011. Vamos ver, eu não sei. O Brasil abriu o olho agora porque... O Brasil é dependente mesmo hoje do Neymar, né? Agora vamos ver se o Felipe Coutinho dá conta, né? O Robinho não jogou muito, mas ele acho que ele leva uma preocupação a mais. Sim, claro. Né? É um jogador de mais que o Fred, nome, por exemplo, né? Tem um jogador que a gente está conhecendo nessa seleção, né? Então, vamos ver o que vai dar. Era isso que eu tinha hoje. Valeu, Anderson, pelo hat-trick de hoje. Agora são 6h28, hora de um intervalo, mas já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga óbvio ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque
porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. De volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante ao vivo pela rádio UFMG Educativa. Fique com a gente, 104,5 FM. Agora 6 horas 29 minutos, hora do nosso quadro Pelada Acadêmica. Ele que foi enviado pela Sara. TJ, mais uma vez, faça as honras aqui pra gente. Pois é, querido ouvinte, estamos nós aqui de novo. Um beijo pra Sara que produziu esse quadro Pelada Acadêmica diretamente de Buenos Aires. Então, hoje a gente vai trazer um livro recém-lançado que aborda os aspectos históricos do futebol na cidade de São Paulo. O título é, abre aspas, A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os espetáculos de futebol 1895-1916, fecha aspas, e o autor é Wilson Gambetta, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a famosa USP. O livro foi produzido pela SESI SP Editora. No site da mesma editora, sesispeditora.com.br, tudo junto, é possível ter acesso à sua sinopse. E lá está, abre aspas, em A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os espetáculos de futebol, Wilson Gambetta examina a simbologia contida nos espetáculos esportivos para acompanhar a trajetória de adaptação da antiga elite agrária paulista à moderna vida urbana. Os esportes ingleses, concebidos dentro da ideologia liberal burguesa, foram introduzidos em São Paulo na passagem do século XIX para o século XX. As disputas esportivas, baseadas no equilíbrio igualitário, ganham novos significados ao serem assimiladas pela sociedade local, recém-saída do escravismo. Elas foram reinterpretadas segundo uma mistura contraditória de valores que oscilavam entre o mundo agrário e o urbano, o velho e o novo. Os clubes atléticos apareceram na capital paulista como arremendos das agremiações civis modernas. Algumas das principais associações dedicadas aos espetáculos esportivos, organizados por grupos de jovens para a integração social fora do lar, foram atravessadas pelos costumes tradicionais das famílias fazendeiras e pelos interesses políticos da oligarquia regional. Fecha aspas, tá aí o livro que a Sara trouxe pra gente, lembrando mais uma vez o nome do livro, A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os espetáculos de futebol 1895-1916 de Wilson Gambetta, pela a SESI SP Editora. É só conferir aí para quem tiver mais a fim de conhecer um pouco de como eram as práticas esportivas do final do século XIX, início do século XX, período também que chega o futebol aqui no Brasil. Valeu, TJ, valeu aí pelo quadro Pelada Acadêmica, mandado pela Sara. Valeu também, Sara, pela participação no programa de hoje. Agora são 6 horas e 32 minutos, hora do nosso bate-papo aqui no Óbvio. Títulos do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. 2003 foi um ano inesquecível para a torcida celeste. O time formado por Alex, Aristizábal, Gomes e companhia teve a liderança de Vanderlei Luxemburgo e entrou para a história como um dos maiores da história do clube. Por isso será lançado o livro 2003, o ano do Cruzeiro, diário da Tríplice Coroa. O autor é Anderson Olivieri, escritor também de anos 90, um campeão chamado Cruzeiro e 20 jogos eternos do Cruzeiro. Ele está na ponta da linha para falar com a gente. Boa noite, Anderson. Boa noite, agradeço o contato, a possibilidade aí de falar um pouquinho desse novo projeto que vamos lançar aí na sexta-feira. Anderson, é um prazer ter você aqui com a gente. E para começar aqui o nosso bate-papo, como que surgiu, né, a ideia para fazer esse livro, essa homenagem ao ano de 2003 do Cruzeiro? A ideia surgiu numa mesa de restaurante com o atual biógrafo do Alex, né, o Marcos Eduardo Neto, que já biografou outros nomes como Heleno de Freitas, Renato Gaúcho, e atualmente trabalha na biografia do Alex. Há 4 anos eu comentei com ele que tinha vontade de escrever sobre o ano de 2003 do Cruzeiro, e aí ele me veio com a ideia, por que você não escreve um diário, um livro que conte o dia a dia daquele ano? Acho que é uma proposta legal. E aí despertou em mim esse interesse em escrever sobre a Tríplice Coroa, sobre o ano da Tríplice Coroa, em forma de diário.
Comecei então as pesquisas, né, muito material de jornal, de revista, de rádios aí de Belo Horizonte, e aí amparei toda a minha pesquisa com esse material, e em 2 anos eu escrevi o livro que está nesse formato de diário. Ele vai do dia 1º de janeiro de 2003 até 31 de dezembro, contando tudo que se passou no Cruzeiro nesse ano maravilhoso da história do clube. Ah, interessante. Então você vai falando dia a dia, né? A cada dia você vai falando o que aconteceu naquele dia de 2003. Isso, exatamente. A proposta é essa. E o curioso é que, assim, a gente olha o ano de 2003 do Cruzeiro e imagina que existem 3 momentos perfeitos, né? Digamos assim, que é quando o clube conquista o Campeonato Mineiro, em seguida a Copa do Brasil e o Brasileiro. Mas aí a gente percebe durante o trabalho, durante a pesquisa, que não foi bem assim. O ano do Cruzeiro teve outras páginas heróicas, digamos assim, outros momentos grandiosos, como até mesmo fora de campo. Foi um ano que o Cruzeiro se destacou muito pelo, como é que eu vou dizer, pelo altruísmo, digamos assim, fez várias campanhas de solidariedade. Foi um ano que as chuvas castigaram muito o estado, Minas Gerais, vários desabrigados, muitas mortes, e o Cruzeiro fez várias campanhas de doação de alimentos, de agasalhos. Enfim, a gente vai percebendo que dentro de campo e fora de campo o Cruzeiro deu lição naquele ano. Boa noite, aqui é o TJ, tudo bem? Alô? Boa noite. Alô, Anderson, tu tá me ouvindo? Tudo jóia, deu um corte aqui, desculpa. Ah, tudo bem, então. Anderson, eu queria saber de você, você falou que buscou em jornais, eu queria saber primeiramente, né, quais os jornais, né, que você buscou, e queria saber também se você coloca algumas memórias suas. Eu estou partindo do pressuposto também que você é um cruzeirense que acompanhou aquela campanha. Isso, sou um cruzeirense, sim. Bom, os jornais que foram fontes de pesquisa foi o Estado de Minas, principalmente, de forma mais intensa, o Estado de Minas, e Hoje em Dia também me auxiliou, até porque eu tenho uma velha mania de guardar muitos recortes. Então, naquela época eu ainda era relativamente jovem, e tinha essa mania de guardar os recortes, guardar material né, da época, e Hoje em Dia também fez parte, então, dessas pesquisas. A questão da memória não foi muito utilizada nesse livro, ao contrário dos outros dois, dos anos 90 e dos 20 Jogos Eternos, porque ele é muito minucioso na questão das datas, né? Então, eu não poder, a minha memória, por mais que ela tenha boas lembranças, tenha momentos marcantes, ela poderia me trair com relação a alguma data específica. E como o livro ele se restringe basicamente a relacionar cada fato ao seu respectivo dia, eu preferi me amparar muito mais nas pesquisas, na documentação, no acervo da Rádio Itatiaia, que eu recebi ele todinho de 2003. O pessoal da rádio me forneceu tudo, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, toda a programação da rádio. Então, assim, eu preferi, para não correr risco de ser desleal com os eventos e os dias que eles respectivamente aconteceram, eu preferi trabalhar realmente só com aquilo que estava documentado como tendo acontecido naquele respectivo dia. Ô Anderson, só mais uma pergunta. Quanto tempo para poder rever todo esse material aí, mais de 365 dias aí, revendo reportagens, áudios? Quanto tempo você gastou aí para poder produzir o livro? O livro eu levei 2 anos trabalhando em cima dele. É realmente um trabalho exaustivo, intenso. Por exemplo, agora também assim, no decorrer do processo, né, de elaboração, você vai adquirindo algumas técnicas que vão facilitando o desenvolvimento. Então, por exemplo, para ouvir o acervo da Rádio Itatiaia, por exemplo, que me auxiliou muito, eu já tinha algumas técnicas de saber qual o horário exato que acontecia, os principais programas que poderiam me dar alguma base para contar os eventos daquele dia. Então, o jornal também, coletar o material de jornal pelo acervo do Estado de Minas. Eu já tinha as palavras-chave que restringiam a pesquisa. Então, assim, tudo isso, no decorrer do tempo, eu fui
eu fui conseguindo descobrir e agilizar o meu trabalho. Mas foram aí 2 anos foi basicamente 1 ano e meio de pesquisa e mais meio ano para colocar tudo certinho no papel, formatar tudo que havia escrito. Então, assim, no cômputo geral aí, 2 anos de trabalho. Ô Anderson, aqui quem está falando é seu quase xará Anderson Cunha, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu te falar, eu ia te perguntar isso, porque eu tô até preocupado. Achei que você tivesse demorado 12 anos para escrever, pô. Você que trabalha intenso, né? Mas conta aí pra gente, porque, assim, eu sei que, pelo que você falou, você demorou 4 anos com a ideia, mas em termos de amadurecer. Conta pra gente por que demorou tanto, assim. Então, primeiro que no meu tempo eu tinha que dividir, né? Sim. No trabalho, isso não virou minha única fonte de trabalho, né? No meu único alvo. Eu tinha o trabalho rotineiro, né? Do dia a dia mesmo, então que eu tinha que desenvolver, e isso limitou bastante para que o livro saísse mais cedo. E sem contar isso, né? A vida cotidiana, família, dedicação à família e tudo. Então, assim, eu diariamente me dedicava ao livro em torno de 2 horas, 3 horas, né? Sim. Então, talvez teria sido, talvez não, certamente, se eu tivesse dedicação exclusiva ao livro, sim, teria levado bem menos tempo, teria dado para fazer aí, talvez em 8 meses, 1 ano. Mas como eu tinha que dividir as tarefas, né, tinha que me dividir aí entre trabalho, livro, família... E entre o lado da paixão também, né? Quer dizer, você não está fazendo para ganhar dinheiro, para escrever, né? Você tem o lado da paixão do torcedor, né? Exatamente. Mas eu acho que o resultado importante foi que, assim, o livro está pronto, né? Eu contei com 2 revisores técnicos, assim, sensacionais, que é o Cláudio Arregui, do Estado de Minas, editor-chefe, e o Leonardo Anchieta, que é um amigo também que, assim, conhece profundamente a história do Cruzeiro. E eu acho que o resultado foi legal, foi um trabalho que eu contei muito com a colaboração do Alex também, que me apoiou desde o início. Depois que o Marcos Eduardo se tornou o biógrafo dele, a gente estreitou ainda mais as relações. Então, contar com o apoio, né, e o incentivo do principal protagonista de tudo isso que a gente viu em 2003, sim, sem dúvida foi um combustível, né, ajudou bastante. Não vai demorar mais 10 anos para escrever 2013 e 2014 não, hein? Isso não tá demorando, não. Legal, Anderson, são 6 horas e 42 minutos. Esse é o Óbvio Ululante ao vivo pela rádio UFMG Educativa. Nós estamos conversando com o autor do livro 2003, O Ano do Cruzeiro, Diário da Tríplice Coroa, de Anderson Olivieri. Ô Anderson, e a orelha do livro foi escrita pelo Alex e o prefácio pelo Mauro Betti, né? Como é que foi a participação deles, né, na obra? O Alex, como eu disse, né? O Alex ajudou muito praticamente desde o início. Ele já, quando eu levei a proposta para ele falou: apoio, o que você precisar de mim aí, em termos de entrevista, de contato com o pessoal de 2003, pode contar que eu te forneço tudo. E a ajuda dele foi do início ao fim, né? Porque se eu tive esse incentivo dele ainda quando o livro era um embrião, agora no final, né, eu estou contando ainda com o apoio dele, tanto é que sexta-feira, no lançamento, ele já confirmou presença, né? Então, o Alex nesse processo todo aí foi fantástico, fenomenal. E o Mauro Betti é uma referência para mim jornalística, eu gosto muito dos textos do Mauro Betti, eu acho que é um jornalista que, embora não faça qualquer esforço para esconder sua paixão clubística pelo Palmeiras, eu gosto da forma como ele trata com tanta, assim, imparcialidade os outros times, né? Ele não esconde também o carinho pelo Cruzeiro, pelo fato do Cruzeiro ter origem palestrina como o Palmeiras, né? Então, assim, a escolha do Mauro Betti foi por uma identidade, por gostar muito do trabalho dele, né? Por essa afinidade. E o Alex é porque não poderia faltar também, né? A gente sabe que é um cara diferenciado, letrado, né? Que tem condições de escrever assinar um texto de orelha de livro, né? E, além de tudo isso, foi o cara de 2003, né? Então, sim, claro, não poderia faltar.
Ô Anderson, uma coisa que eu fiquei curioso é que você é de Brasília, né? Você nasceu em Brasília, certo? É. E como que surgiu essa paixão pelo Cruzeiro, né, daqui de Minas? Essa é a pergunta que eu mais respondo. Imagino. Quando eu tô sendo entrevistado com relação aos livros, é a pergunta que eu mais respondo. Bom, eu sou candango, brasiliense, mas eu sou filho de mineiro, né? Meu pai veio com o meu avô. Você fala uai, que eu ouvi que você fala uai. Viu? Achei que você estava a trabalho, Brasil. Não é seu pai. É a convivência com a minerada aqui, mas assim, sou filho de mineiro, meu pai veio muito cedo para Brasília, com 3 anos de idade, meu avô foi pioneiro na cidade, veio para cá ajudar na construção, e meu pai um dia, em 66, estava menino, né, andava de calça curta, estava passando na varanda de uma casa e pela fresta da janela ele viu que estava tendo um jogo na casa de um vizinho. E aí ele começou a espiar lá e era um jogo Cruzeiro e Botafogo. E o Disseu Lopes, Tostão, aquela turma toda acabou com o jogo. E meu pai gostava muito de futebol, se apaixonou por aquilo, virou cruzeirense. E aí isso passou de uma forma assim, um pouco além da conta pro filho, sabe? Aí eu fiquei nasci, ele me apresentou o Cruzeiro, torci na hora, assim que ele me disse qual time torcia, eu também na hora optei pelo Cruzeiro, isso com 4, 5 anos de idade, e desde então é essa paixão avassaladora, alucinante pelo clube, e como eu gosto muito também sempre gostei muito de literatura, né, de questão de registros históricos e tudo, eu tenho me preocupado um pouco com isso, que é consolidar também, né, eternizar as glórias do clube através dos livros, né, dos registros, daí esse terceiro livro já saindo, né, essa preocupação. Legal, Anderson. E o lançamento vai ser aqui em BH na sexta-feira agora, né? Isso, sexta agora, tivemos aqui em Brasília, foi segunda-feira, até o Roberto Gaúcho veio aqui, prestigiou. Roberto Gaúcho foi estagiário do Luxemburgo em 2003, pouca gente sabe disso. Olha só. Tá no livro também, ele pretendia seguir carreira de técnico e o Luxemburgo recebeu ele lá durante 3 meses, foi estagiário dele lá. É mais ou menos o que o David faz hoje com o Luxemburgo, né? E aí ele esteve aqui, graças a Deus, foi um sucesso. E aí, sexta-feira agora, a gente vai estar aí em Belo Horizonte, véspera do jogo, né? De despedida aí do Alex. Sim, da despedida no sábado. Isso. E aí vai ser no Bar Savassi, né? Na rua Sergipe. A partir das 18 horas vamos estar lá. Alex vai estar lá nessa primeira hora, vai estar fechando, vai levar. Ainda não me revelou quem, às vezes a gente conversa aqui por WhatsApp. Falei, revela aí, o pessoal tá me perguntando quem mais vai além de você. Não, é surpresa. Aí eu não sei ainda quem mais vai, mas ele vai levar mais uma turma de 2003. Então eu desde já também já convido aí todos os cruzeirenses, né, que quiserem conhecer um pouquinho mais desse momento, né, ter ali a oportunidade de um encontro com o Alex para comparecer, prestigiar a gente. Tá ok, Anderson. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio UFMG Educativa. Muito sucesso com o livro. Eu que agradeço aí a atenção e estou sempre à disposição de vocês. Valeu, Anderson. Um abraço. Abraço. Nós acabamos de falar com o autor do livro 2003, O Ano do Cruzeiro, Diário da Tríplice Coroa, de Anderson Olivieri. A obra será lançada na sexta-feira, dia 26 de junho, às 6 horas, no Bar Savassi, Rua Sergipe, 1211. Para outras informações sobre o autor, acesse blogdoolivieri.com.br. Agora, 6 horas 48 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Ai, doutor, eu não estou bem. O que você está sentindo? Estou derretendo. Deixa-me ver. Nossa, está fervendo. Como anda a alimentação? Muito lixo, coisas tóxicas e esgoto, sabe? Você está contaminada. Se não te derem um descanso, vai sumir. Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim.
De volta com Óbvio Ululante aqui na rádio UFMG Educativa, 6h49. Ô TJ, a Luísa mandou Mulheres em Campo, dessa vez ela não pôde entrar, né, no áudio como normalmente a gente faz, mas você faz aí, né, o que ela mandou pra gente pro programa de hoje. Pois é, Rafael, pois é, querido ouvinte, a terceira parte de TJ hoje no Óbvio Ululante. Hoje eu vou fazer a voz da Luísa aqui em relação ao futebol feminino. Não vou afinar a voz, vou apenas dar a voz às palavras dela que ela mandou pra gente, claro. Mandou pra nós aqui no Óbvio Ululante, pra você, querido ouvinte, a análise dela em relação à Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então vamos lá, abre aspas. Infelizmente, para nossa seleção, a Copa do Mundo acabou no último domingo, em um jogo contra a Austrália, no qual criou muitas chances de gol, mas não conseguiu concretizá-las. Acabou castigada com o gol aos 35 minutos do segundo tempo. Esse foi o primeiro grande teste da seleção permanente. A desclassificação nas oitavas de final não foi o resultado sonhado, mas é necessário reconhecer uma melhora na organização tática da seleção. Além disso, pudemos verificar o desempenho de algumas atletas que ganharam espaço no processo de renovação da equipe. O maior destaque desse grupo é, sem dúvida, Andressinha. A jogadora de 20 anos mostrou muita personalidade e foi protagonista principalmente com belos lançamentos e assistências. Quem não mostrou o protagonismo esperado foi Marta. Nossa maior craque esteve apagada, mas conseguiu atingir um recorde importante. Alcançou o seu 15º gol em Copas do Mundo, sendo a maior artilheira das edições femininas e empatando com Ronaldo na segunda posição entre homens e mulheres. Se julgar a próxima Copa do Mundo, pode ultrapassar o alemão Klose, que tem 16 gols. Outra craque brasileira, a Formiga, provavelmente se aposentou das Copas do Mundo. Tendo jogado muito bem todas as partidas, é uma pena que a atleta se despeça desse torneio com esse resultado. Contudo, pelo alto nível que continua apresentando, é possível que jogue outro torneio muito importante, os Jogos Olímpicos do Rio no próximo ano. Mesmo com a derrota na Copa, o treinador Oswaldo Alvarez não vai ter descanso. Dia 11 de julho, a seleção estreia nos Jogos Pan-Americanos. A tarefa principal do treinador deve ser a zaga. Apesar de não ter tomado gols na fase de grupos, as falhas foram recorrentes, como nós chegamos a comentar aqui agora há pouco, né, Anderson? Verdade. A ultrapassagem nas costas das laterais, com o erro que gerou o gol da Austrália, são frequentes. Fora dos gramados, é necessário exaltar outras conquistas. A Copa do Mundo foi transmitida no Canal Brasil e no Sport TV, possibilitando que muita gente acompanhasse os jogos. No Museu do Futebol do Pacaembu, as mulheres conquistaram seu espaço com a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino. Além disso, pela primeira vez, foi vendido em nosso país um álbum de figurinhas de uma competição de futebol feminino. E em setembro, a EA Games vai lançar o jogo FIFA 15, que conta com seleções femininas. São pequenas, mas importantes conquistas. Esse foi o Mulheres em Campo da Luísa Aguiar, que enviou pra gente aqui. Um beijo, Luísa, lá do Sul. Ela falou aqui do treinador, o Oswaldo Alvarez. O Luciano mandou um WhatsApp aqui falando que, na opinião dele, ele também tem uma cota aí de culpa no resultado da seleção. Só registrar a opinião dele aqui. Valeu, DJ, valeu também pela Luísa, mais uma vez participando com a gente. É um quadro muito legal, né, que a gente tem aqui no Óbvio Ululante, dando espaço também pro futebol feminino. Agora 6h53, e como a gente falou, né, na entrevista com o Anderson, vai ter no sábado esse jogo do Alex, né, o jogo de despedida no Mineirão. E quem sabe, né, o pessoal não arruma um jeito de deixar ele aqui, né, para reforçar o time do Cruzeiro. O nosso Felipe Assunção não poderia deixar de passar a oportunidade para fazer mais uma de suas criações sonoras. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Pessoal, vamos estudar nossa tática mais uma vez, tá certo? Manuel, você é forte, então marca presença na direita. Segura firme, caramba. Williams, você dá o combate, marca firme. Não deixa ele fugir, chega junto. Mike, você gosta de ser barbantinho, tá? A corda é sua. Enrola bem, caramba.
Dá um nó forte e prende bem, tá certo? Não podemos perder a poste. Pô, Fábio, fica atento dessa vez, hein? Vai segurar firme agora, hein? Ô, professor Lucha, quem é que vai dirigir a van na rota de fuga? Mas é claro que sou eu, pô. A direção é minha. Se todo mundo seguir o esquema tático, não tem erro. A gente sequestra o Alex antes do jogo de despedida. Aí não tem pra ninguém, pô. Com esse reforço, o Brasileirão vai ser nosso, caramba. Bora, bora. Vamos colocar em prática, pô. Vamos, vamos. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Frase do dia. Seria um ótimo reforço, né, Ederson? O Alex nesse time do Cruzeiro. É o pocheto. É o pocheto de sequestro. Vamos lá, TJ, a frase enviada pelo Luciano. Vamos lá então, Rafael. Mano Shura mandou essa aqui pra gente, que é uma frase mítica. A frase da semana ocorreu no jogo Ceará contra o Santa Cruz no último dia 20. Após ajudar o Ceará com o gol que decretou o empate do jogo aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante Marinho conversa com jornalistas, mas descobriu que estava fora da próxima partida do seu time e então demonstrou a sua decepção. Que coisa linda essa frase. Então, vamos ouvir, né? O próprio Marinho falando. Solta aí. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, Marinho. Tô? Ah. Que merda. Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Também, que merda. Eu não sabia. Ah! Vocês me falaram agora. Que merda. É isso. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Tá aí, então o Marinho do... Literalmente que cagada. Nossa, pô, linda, Marinho, muito obrigado. O futebol precisa de mais Marinho. Essa aí já entrou pra história das grandes entrevistas do futebol, né? E o Luciano foi mítico em trazer essa frase também, Mano Shura. Valeu por trazer essa frase. Muito boa a frase do Marinho. Que merda. Valeu, Luciano, valeu, TJ. Pessoal, 6 horas 56 minutos. A gente vai chegando ao fim de mais um Óbvio Ululante. Mas antes, aqueles nossos agradecimentos finais, né? Recados finais. Hoje eu tenho especiais, né? Opa! Primeiro tenho que mandar um grande beijo pra minha esposa, pra Cássia, né? A gente completou 30 anos de casado. Segunda. É aniversário da Raíssa, minha filha, né? Agora na sexta-feira, então também quero deixar um beijão pra ela. Parabéns, Raíssa. Parabéns, Raíssa, que foi nossa companheira aqui na rádio. Exatamente. Vamos lá, TJ, também aí os agradecimentos, abraços, pedido de casamento, não? Quer mandar um abraço pro Patrick. Patrick, abre teu olho, meu irmão. Lateral do Galo. Então, é só agradecer mesmo agora Luciano, Sara, que enviaram o quadro, mandar aí uma melhoras aí pro tio Fio, que continua no DM, de vez em quando ele cola com a gente aqui, pra todo mundo do GFUT, em especial pra você, querido ouvinte, continua nos ouvindo aí sempre na UFMG Educativa. Valeu, TJ. Tio Phil, que é o Guilherme do GFUT, não? Rapaz, eu acho que essa analogia tá quase cabendo a ele, viu? Pode ser o Guilherme, pode ser Alisson também do GFUT, né? Marcos Rocha. Pode escolher a posição que ele quer jogar, ué. Cara, e eu vi o lance com ele que ele rompeu o ligamento, foi tenso, viu? O negócio machuca. Ligamento é complicado. É gravado assim? Teve imagem? Eu vi. Não, eu tava lá, eu fui testemunho ocular da história. Ele ainda queria botar o pé com o joelho machucado, quase que ele apoia em cima dele. Não, pelo amor de Deus, não faço melhoras aí pro nosso Melhoras, Chufio, abração, cara. Valeu, pessoal, 6 horas e 58 minutos. Muito obrigado pra você, ouvinte, que mais uma vez ficou ligado com a gente aqui no Óbvio Ululante. Nós voltamos na próxima quarta-feira, a partir de 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. E em homenagem ao Alex, né, que vai se despedir do Cruzeiro no sábado, Zé Cabaleiro e Fagner, craque Alex. Com a bola nos pés, com a camisa 10, respeita a camisa que o revelou. Cruzeiro, Palmeiras também seleção.
foi lá pra Turquia e se consagrou. Canhota no couro, menino de ouro, arranca da galera o grito de gol. Nação coxa branca canta bem forte, alegre e contente o Alex voltou. A bola nos pés com a camisa 10, respeita a camisa que o revelou. Cruzeiro, Palmeiras, também seleção, foi lá pra Turquia e se consagrou. Canhota no couro, menino de ouro, arranca da galera o grito de gol. Nação coxa branca canta bem forte, alegre e contente o Alex voltou. Mais valioso que relógio Rolex é o craque Alex. A bola no pé gruda mais que durex. É o craque Alex. Entrega a bola mais rápido que o Sedex. É o craque Alex. É fera em campo e no lar é relax. É o craque Alex. Mais valioso que relógio Rolex. É o craque Alex. A bola no pé gruda mais que durex. É o craque Alex. Entrega a bola mais rápido que o Sedex. É o craque Alex. É fera em campo e no lar é relax. É o craque Alex. Uma bola nos pés, uma camisa 10, respeita a camisa que o revelou. Cruzeiro, Palmeiras, também seleção, foi lá pra Turquia e se consagrou. Canhota no couro, menino de ouro, arranca da galera.